Olá, vamos direto ao ponto hoje. A gente vai dar uma olhada em informações recentes sobre o Felipe Neto, sabe? Opa, vamos sim. O material que a gente tem aqui vem principalmente daquelas revelações, os Twitter Files Brasil, né? Documentos internos do Twitter que vazaram. Isso, e também de coisas que o próprio Neto falou. Exato, o foco é em supostas conexões dele e também aquelas mudanças de posição política que deram que falar. Perfeito. A ideia aqui é tentar desvendar um pouco essas dinâmicas que as fontes mostram, né? Entre, sei lá, influência digital, as redes sociais. E o poder político, claro. Exatamente. Vamos investigar os detalhes que surgiram nesse caso específico, tentar entender o que eles podem de fato significar. Combinado. Bom, para começar, um ponto central que salta aos olhos nesses Twitter Files Brasil 2 é a sugestão de que o Felipe Neto talvez tivesse um acesso especial lá dentro do Twitter. Um acesso privilegiado, né? Isso, e o que chama atenção é o contraste, né? Com vídeos antigos dele, nossa, criticando muito o PT, os eleitores. Eu lembro disso. Tinha uma linguagem bem forte. Muito. As fontes citam ele falando algo tipo: burro ou é corrupto? Vai se fuder, burro. Bem direto. Pesado? E anos depois, ele se torna um apoiador do Lula e chegou até a participar de um grupo de trabalho do governo federal, justamente sobre discurso de ódio. É uma virada, né? Sem dúvida, uma virada bem marcante. E o que é interessante aí é o que esse suposto acesso implica, né? O material que a gente analisou menciona uma proposta de conversa privada. Assim, entre o Neto e o Yoel Roth. Esse mesmo. O Yoel Roth, que na época era o chefão de segurança global do Twitter. Isso já levanta umas questões, sabe? Sobre equidade na plataforma. Tipo, será que a voz de todo mundo tem o mesmo peso ali dentro? Exato. E mais, abre margem para a possibilidade que as fontes levantam de ações coordenadas por baixo dos panos, né? Hum, tipo o quê, por exemplo? Bom, um exemplo citado é a moderação de conteúdo que teria sido direcionada a certas figuras. O jornalista Alan dos Santos é mencionado como um alvo prioritário disso. Entendi. E a coisa fica mais complexa, segundo as fontes, com a criação do Instituto Vero, Pelo Felipe Neto, né? uma ONG. Isso, uma ONG, que, olha só, fez parcerias e até patrocinou eventos do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Hum, As fontes meio que desenham um ciclo aí. O Instituto do Neto se liga ao TSE, que por sua vez conversa com o Twitter, onde o Neto supostamente tinha essas conexões. privilegiadas, como se diz. E o material até aponta uma ironia nisso tudo. Alguém com histórico de linguagem, digamos, agressiva para alguns, participando de um grupo do governo justamente contra discurso de ódio. É, é uma justaposição curiosa, no mínimo. E se a gente olha o quadro geral que essas fontes pintam, o que se sugere é uma teia complexa, né? Como assim? Uma ligação entre essa entidade privada, o Instituto Vero, um órgão eleitoral super importante como o TSE e uma plataforma gigante como o Twitter. Faz sentido. E aí vem as perguntas que as próprias fontes fazem. Quem está bancando o Instituto Vero? Qual a motivação real por trás do patrocínio de eventos do TSE? Além do patrocínio em si, né? Exato. A narrativa que essas análises constroem coloca o Instituto como um possível agente ideológico, sabe? Atuando bem ali na encruzilhada entre poder, mídia e política. E a Felipe Neto, como ele reagiu a tudo isso? Bom, ele foi para o X, né, o antigo Twitter, e negou as acusações. Criticou também o Alan dos Santos e, segundo uma das fontes, chegou a mencionar a filha dos Santos de um jeito que pegou mal, considerado controverso. Nossa. Mas talvez o ponto-chave da resposta dele, pelo menos na interpretação das fontes, foi quando ele admitiu que perdeu os contatos que tinha dentro do Twitter Brasil. Ah, depois que o Elon Musk comprou a empresa. Isso. A fonte recuperou a citação exata. Algo como Elon Musk demitiu quase todos os funcionários do Twitter Brasil, todos os meus contatos dentro do Twitter foram embora. E qual a leitura disso? Para quem está analisando o caso, essa frase soou quase como uma confirmação de que ele realmente tinha essas relações lá dentro, né? Entendi, isso leva direto para a questão da transparência, né? Sem dúvida. Uma das alegações mais fortes no material é que muitas dessas conversas, dessas interações, teriam acontecido às escuras. Longe do público. Exatamente. E a gente sabe como é difícil rastrear financiamento, especialmente de ONGs, e mapear conexões que não são abertas, né? É um desafio. Com certeza. Esse caso, do jeito que as fontes apresentam, acaba ilustrando preocupações maiores, né? Sobre o poder das plataformas,
sobre como a moderação funciona ou não funciona. E sobre essa linha tênue entre influência digital e, talvez, manobra política. Exato. Uma linha que é sempre muito questionada. Então, resumindo o que a gente viu nesses materiais, ficam as alegações de um possível acesso privilegiado do Neto ao Twitter, Certo. a descrição dessa rede de conexões, Instituto Vero, TSE, governo, a mudança ideológica dele, que é bem clara, Sim. e, claro, muitas perguntas levantadas pelas fontes sobre grana, sobre intenções por trás disso tudo, especialmente na relação dele com certas estruturas de poder, né? O ponto que as fontes realmente martelam é esse contraste, né? Como uma figura pública pode ir, segundo eles alegam, e de críticas tão duras a um grupo político. Como o PT, no caso. Isso. Para uma colaboração que parece bem próxima com estruturas ligadas a esse mesmo grupo. E tudo isso, supostamente, enquanto mantinha canais especiais com a plataforma onde ele se expressava. É complexo. Muito complexo. Exato. E aí, para a gente pensar um pouco com base no que essas fontes trouxeram, que tipo de mecanismo pode estar rolando por baixo dos panos no debate online? Conectando gente influente, plataformas, poder, de um jeito que a gente nem imagina. Pode ser. E mais importante, como buscar mais transparência? Como cobrar responsabilidade quando parece que tem tanto interesse privado, empresa de tecnologia e governo se misturando? De um jeito tão opaco como sugerem essas análises que a gente viu hoje. Fica a pergunta no ar, né? É algo para se pensar.